E aí pessoal, beleza? Hoje nós vamos conversar sobre culpa, esse sentimento que às vezes a gente nem sabe de onde vem, mas todos nós carregamos de alguma forma. E hoje nós vamos falar as causas de onde vêm essas culpas, por que a gente sente e como a gente se livra de uma vez por todas dessa culpa que não é nossa. Então, quando a gente vem de um contexto religioso, doutrinatório, principalmente no meio cristão, nós já recebemos uma culpa, nós já herdamos essa culpa e essa responsabilidade que a gente nem sabe o porquê a gente carrega. Nós já somos pecadores, nós estamos em dívida e por mais que possa haver verdade por trás disso, isso é muitas vezes mal interpretado. A gente olha os pecados como algo irreparável, incurável, imperdoável. Nós não aceitamos esse perdão. A gente acha que não pode receber o perdão instantâneo e a gente vai precisar sofrer muito até que a gente receba esse perdão verdadeiro, esse perdão de Deus. Outros também, quando entram nessa jornada de autoconhecimento, de expansão de consciência e purificação, nós caímos também naquela espiritualidade de pureza, de purificação e que nada mais é permitido. Então, se eu estou nesse caminho, eu não posso mais comer carne, eu não posso mais beber e também não posso nem fazer sexo, né? Muitos ficam revoltados, nossa, então eu não vou poder nem fazer sexo, não quero saber disso mais não. E a gente acaba ficando muito neurado, bitolado, e isso acaba travando o nosso processo. E por mais que essas doutrinas e esses ensinamentos contêm verdade, a gente precisa colocar luz e entender realmente, né, em que momento eu estou, como eu me encontro, será que está na hora de eu entrar nesses movimentos, fazer essas transições, será que é a hora de eu parar de comer carne? E será que se eu parar, isso vai mudar alguma coisa em mim? Será que eu me tornarei mais espiritualizado? Será que se eu for para as montanhas, não me conectar com ninguém, não praticar mais sexo, isso vai realmente purificar o meu ser? Então a gente acaba colocando muita pressão sobre a nossa própria existência, sobre a nossa própria vida, e a gente começa a fomentar mais ainda essa culpa, vira uma grande bola de neve. Então o primeiro passo é que a gente se livre dessa culpa. Essa culpa não é nossa. A gente pode experimentar, a gente pode vivenciar as coisas, a gente tem que muitas das vezes errar, e com o nosso erro a gente deixa de repetir aquela atitude que a gente tomou. O ideal é que a gente aprenda com o erro dos outros, que a gente aprenda com os mestres, com os gurus e com as pessoas próximas a gente, mas a gente costuma ser teimoso, a gente quer colocar à prova, e por mais que todos falem que aquilo pode não ser bom, que não é recomendável, a gente vai lá e faz. Por isso também que é bem delicado, às vezes uma pessoa fala que não é para você fazer algo, que não é o momento, mas ela está falando sobre a ótica da vida dela. Para ela aquilo não faz sentido. Para ela talvez ela já vivenciou muito aquela experiência, já transcendeu, foram anos, e agora para ela é muito fácil, né? Falar, você não precisa de nada disso, você pode parar de comer carne agora, porque é muito fácil, eu fiz isso da noite para o dia, só que a pessoa não lembra todas as sombras que ela teve que se livrar, trabalhar, toda a purificação que ela teve que fazer, para que aí sim ela conseguisse realmente fazer essa transição, né? Muitos fazem essas transições abruptas também, né? Ah, vou parar de comer carne, porque é o movimento vegano ou porque é uma moda. Ou também nessa onda espiritual. E a pessoa não entende, né? Por que eu estou fazendo isso? Será que está vindo realmente de dentro? E será que isso vai fazer bem para o meu ser agora? Eu estou fazendo isso pelo meu ego? Se a gente faz pelo ego, é como se a gente fizesse um movimento contrário, né? Eu vou parar de comer carne, vou parar de beber para os outros começarem a me enxergar como um ser superior, um ser divino. E aí a gente fomenta mais ainda essa divisão, essa comparação, que é o que a gente tem que fugir a qualquer custo. E por outro lado também, quando a gente experimenta muitas coisas,
nós chegamos a um entendimento de que aquilo não é mais propício, né? Não é mais interessante para a minha vida. Por exemplo, se você, sei lá, gostava muito de futebol, de assistir futebol, gostava muito de beber e hoje em dia você vê que aquilo não faz bem mais para o seu ser e você parou com esses hábitos. Só que aí você sempre vai achar alguém com uma roupagem espiritual, um mestre espiritual, né, vamos dizer assim, entre aspas, que tem esses hábitos, né? Você vai achar um padre que gosta de futebol, você vai achar um líder de uma casa espiritual que ainda consome álcool, e aí você vai olhar com essa sua ótica de que aquilo já não é. Mas para você, você vai olhar para esses líderes e vai falar, poxa, então é permitido. Se o padre pode ver futebol, se ele pode estar no estádio de futebol, ou aquele líder espiritual ainda está bebendo, eu posso. E a gente vai pegando só os maus exemplos e colocando na nossa vida, ao invés de a gente olhar as coisas boas, né? Ao mesmo tempo que tem o padre que vê, tem o que não vê o futebol, que não está mais conectado com essas coisas. Então por que a gente não pega esses bons exemplos? E a gente tem que ficar bem ligado, porque o nosso ego ele é muito esperto, ele é muito pernicioso, ele sabe nos enganar e é muito confortável para ele, né? A gente pegar todos esses prazeres sensoriais, todas essas coisas que são gostosas, que a gente sempre fez, que é totalmente contrário ao caminho da retidão, da abstenção dos desejos, dos 5 sentidos, e a gente vai querer alimentar isso o máximo possível. Até o último dia da nossa vida a gente vai querer alimentar esses desejos. Por isso que a gente tem que estar bem ciente, conscientes, e a gente pegar justamente esses exemplos benéficos. E aí como que a gente pega, né? Aí entra a fase da gente não olhar mais para os seres aqui, né? Para os humanos, para os seres mundanos, vamos dizer assim, né? A gente continua olhando para alguns humanos, mas os humanos que estão num nível de consciência bem mais elevado. E principalmente os mestres, né? Os mestres que já passaram por aqui, Jesus, Siddhartha Gautama, o Buda, tantos outros, e a gente nos espelhar neles. O que eles fariam, por exemplo, você vai fazer alguma coisa na sua vida e você pensa, né, o que Jesus faria nesse momento, né? Será que ele manteria esses hábitos aqui? Se ele tivesse sob essa tentação que eu estou aqui agora, estou querendo muito tomar um copo de chopp aqui, eu bebi a vida inteira e é muito bom, eu consigo já sentir o gosto aqui, minha boca está até salivando. E o que Jesus faria nesse momento, né? Ele escolheria ingerir essa bebida ou ele teria um momento de lucidez e autocontrole e chegaria à conclusão de que aquilo não é mais benéfico para o meu ser, não faz nenhum bem para o meu propósito espiritual, para a minha jornada de expansão da consciência. E à medida que a gente vai fazendo esse exercício em tudo na vida, nas menores coisas, nas menores situações, nas coisas do cotidiano, a gente se colocando como esses seres, esses mestres, né? Muitos também usam a desculpa, né? Nossa, mas isso é muita cobrança, muita pressão. Eu vou ficar fazendo tudo que Jesus fazia. O Jesus já é um ser elevado, Jesus é Deus e eu sou um mero humano pecador. Mais uma vez a gente caindo nessas armadilhas, né? Que a gente já com essa ideia, né? Eu sou um pecador, eu sou falho, a carne é fraca. Tem uma série de ditados populares que colocaram na nossa mente e a gente vai repetindo. É uma escapatória, né? Toda vez que vem esse momento difícil, a gente tem essa fuga. Ou a gente vai no caminho da firmeza, da lucidez, mas a grande maioria cai nessa desculpa mesmo, né? Então, eu vou seguir o que a manada está fazendo, o que a maioria faz, não precisa dessa rigidez toda, dessa seriedade, não seriedade, né? Mas essas palavras também têm que ser colocadas com cuidado, né? Rigidez e firmeza, assim, são, apesar de serem palavras parecidas, né? O rígido não é muito bom, porque o ideal é que a gente seja maleável, né? Fluxo, né? Com o todo, com a criação, o fluir do universo, né? Quando a gente é rígido, a gente não se molda a algumas alterações que a gente deve fazer, né? Mudanças de opiniões, ou também entender o lado das outras pessoas, né? Mas só abrindo um parênteses aqui para o significado, né, dessas palavras. Então, que a gente possa ter mais discernimento, mais lucidez
para seguir esses grandes mestres, para que a gente não confunda, para que a gente não caia nesses processos de sabotagem e principalmente que a gente não caia nesses condicionamentos. Por mais que a gente tenha bebido de uma fonte divina e sagrada através desses ensinamentos, através da Bíblia, muitos ensinamentos foram distorcidos, muitos líderes religiosos e espirituais distorcem toda a palavra para colocar culpa em nós. E quando a gente tem esse sentimento de culpa, é como se a gente tivesse uma dívida e a gente precisa pagar essa dívida de alguma forma. E aí muitos de nós escolhem, às vezes, pagar através de uma oferta na igreja, um dízimo, ou pagar com um sacrifício. Eu tenho que ir na igreja todo dia, eu tenho que falar sobre a igreja. E às vezes isso não está mais fazendo bem para o seu ser, né? Talvez o que você precisa é uma prática de silêncio, uma meditação. A gente precisa de liberdade, não mais prisão, né? Se algum líder espiritual, alguma igreja, alguma doutrina está te colocando num estado de aprisionamento, tem alguma coisa muito errada. Jesus não falava de prisão, né? Em nenhum momento ele quis nos prender, ele quis nos libertar. Ele até fala, né? Ele veio aqui para nos livrar, nos libertar dos nossos pecados. Isso é até algo que cabe interpretação também, porque a gente continua com essa filosofia do pecado. Por mais que a gente tenha feito coisas horríveis, né, em outras vidas, em outras encarnações, nós estamos aqui com uma nova oportunidade. Tudo que já aconteceu, tudo que já passou, não se aplica agora. Por mais que a gente sofra algumas consequências disso, mas a gente sempre tem o poder do perdão, de nos perdoar, de perdoar os outros, de acolher os outros, de entregar amor, quando antes a gente entregava ódio, discórdia, desentendimentos. E a partir do momento que a gente deixa essa energia nutrir o nosso coração, habitar o nosso ser, é como se a gente recebesse esse perdão instantâneo. Então, automaticamente nós somos perdoados a todo momento. Basta que a gente aceite isso e nos tornemos canais de amor do divino, nos tornemos ferramentas de Deus, de Jesus, de quem quer que você se familiarize, se conecte. E aí sim a gente se livra. Então, que a gente possa se libertar de toda essa culpa que não é nossa, que essa culpa são de humanos tentando colocar a culpa em outros humanos, e isso gera mais adoecimento. Até uma coisa que eu lembrei aqui é que a gente costuma também olhar com muito julgamento sobre as outras pessoas, e as outras pessoas também fazem isso conosco, sobre as coisas que a gente já desenvolveu. Por exemplo, se eu já parei de comer carne, eu vou olhar para os outros e vou começar a julgar, porque os outros ainda comem carne e eles são maus, e eles contribuem para o sofrimento animal, são insensíveis. E ao mesmo tempo que outra pessoa pode também ter um outro hábito. Talvez a pessoa ela preocupa com o ambiente, com o consumo de água, e ela toma banhos mais curtos, banhos de 5 minutos, enquanto o meu banho é de 10, 15 minutos. Então ela vai olhar para mim e falar, poxa, olha lá, ele é vegano, mas ele continua gastando muita água. Então ele realmente não está preocupado com o ambiente do jeito que ele fala. Percebe como isso é uma trocação de socos, né? Uma hora eu tomo um soco, outra hora eu vou e revido. Tudo isso com uma disputa de ego, né? O meu ego ele tem que estar mais espiritualizado que o ego alheio. E isso gera mais discórdia e mais desentendimento. Por que a gente não faz essa conciliação, né? Por que você não está comendo carne? Aí você explica para a pessoa e vê se isso faz sentido para o momento dela, se realmente ela vai se alinhar, vai ser tocada por isso. E o outro fala, né? A questão ambiental da água, o planeta está acabando a água potável, isso está cada vez mais gerando poluição. E aí, com essa conversa saudável e amistosa, sem essa competição, a gente consegue trazer essa união, essa verdadeira conexão, reconexão de todos os seres, que é o que leva ao caminho da união com o todo, com Deus, que é o que a gente veio fazer aqui, mas a gente esquece momentaneamente por causa desses conflitos desnecessários que a gente faz no meio do caminho. Beleza? Então, a mensagem de hoje é essa, que a gente libere agora essa culpa, que a gente purifique o nosso ser, que a gente possa transitar, experimentar as coisas da vida
e também saber a hora de parar, de ter determinados hábitos e más inclinações e sem julgar ninguém, cada um na sua jornada, cada um com a sua própria consciência. Beleza? Então a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.